Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Que Deus seja louvado e engrandecido neste momento. Estou aqui com a irmã Maria Madalena. Irmã Madalena, é um prazer estar com a irmã aqui. E a primeira lição que nós estamos apresentando junto é sempre prazerosa, essa lição tão especial do semestre que vem falando sobre a vida do cristão. A gente tem observado que a palavra de Deus ela tem uma preocupação com o ser todo. Então ela não pega só no campo espiritual, mas ela pega no campo físico, no campo mental, no campo de gestão financeira. Então é um conjunto, é maravilhosa. Essas lições é a chave da felicidade e é a lição que nós vamos tratar nesse momento. E quero deixar com a irmã Maria Madalena para fazer as suas considerações iniciais e assim entrarmos no conteúdo da lição. Com a irmã, a palavra. Sim, é um grande prazer novamente estar aqui para estudarmos juntos mais um semestre com essa lição tão maravilhosa. Como o irmão Ronei comentou, a palavra de Deus, ela se preocupa de onde é que você está buscando sua felicidade, qual é o fundamento de uma família feliz, o que é que torna uma criança feliz. Então essas são preocupações também da palavra de Deus. E o nosso objetivo é cooperar para que no estudo dessas lições possamos poder passar um fundamento assim, baseado na palavra de Deus, o que é um lar de um cristão, o que é a vida de um cristão, como se educa, como se prossegue desde o nascimento, desde a gestação e assim por diante. Então, vamos prosseguir no estudo desse semestre com essa lição tão boa que vai nos ajudar a viver o dia a dia da vida de um cristão. A irmã Madalena tem sido bastante ativa, né? No canal Amor pelo Natural, né? E vamos então para a pergunta de número 1. Vamos para o início dessa lição. A chave da felicidade. Todo mundo procura essa chave. E onde encontrar, irmã Maria Madalena, a chave da felicidade? Pois é. Né? E exatamente aqui vai tratar desta chave para a felicidade. Então o verso áureo diz assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Até numa criança nós já podemos observar pelas atitudes dela, se ela tem uma ação pura e reta ou não. A primeira pergunta diz-nos assim: de que depende a felicidade e o êxito dos filhos? No livro de Provérbios 13, verso 14, depois a irmã Maria Madalena lerá a nota para nós. No 13 e 14 diz-nos da seguinte forma: o ensino do sábio é fonte de vida, para que evitem os laços da morte. Olha que coisa tão especial. Então, do que depende a felicidade dos filhos? Qual é o pai, irmã Maria Madalena, a mãe, que não deseja isso para o filho, felicidade? Sim. Mas do que depende então? Então aqui está dizendo, Salomão está dizendo que o ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. Quem ouve o conselho do sábio vai evitar o quê? A morte, né? Mas vamos então à nota e a irmã Maria Madalena fará também suas considerações. A obediência pronta e contínua à sábia autoridade paterna promoverá a felicidade dos próprios filhos, bem como honra a Deus e o bem da sociedade. Os filhos devem aprender que na submissão às leis da família está a sua perfeita liberdade. Os cristãos aprenderão desta mesma lição que na obediência à lei de Deus está a sua perfeita liberdade. E eu achei muito interessante essa nota porque
o fundamento de uma felicidade não é como muitos julgam, a liberdade, dele ter a liberdade para fazer, ir e vir de acordo com a sua própria determinação. Mas aqui nesse texto que está no Orientação da Criança, na página 79, nós podemos perceber que uma criança que aprende a obedecer, ele está no caminho de ser feliz. E isso também tem uma lição para os pais. A obediência a Deus, os seus mandamentos, ele se torna uma pessoa submissa, e isso é a felicidade. Na palavra mais simples, da maneira mais simples que nós possamos compreender. Por quê? Na obediência, né, a gente encontra o domínio próprio. Assim, filhos e pais encontram no lar uma felicidade, que é obedecer a palavra de Deus. Então, eles aprendem, ou necessitam aprender, que na obediência à lei de Deus está a sua perfeita felicidade, ou sua perfeita liberdade, né? Isso. Então, nós temos, muitas vezes as pessoas perguntam pra gente, né? Eu nunca vi você triste, eu nunca vi você abatido. Você não deve ter problema, né? As pessoas perguntam, né, irmã Maria Madalena? Pergunta pra gente, você não deve ter problema. Mas, na verdade, todos nós os temos, né? Só que é preciso ensinar essas pessoas que os nossos problemas, nós levamos ele até aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, verdadeiramente, esse fardo torna-se como? Leve. Né? Então, as pessoas olham para a gente como se nós não tivéssemos problema. Mas os nossos problemas foram entregues para Cristo. E Ele resolve, Ele traz solução. E dessa maneira é preciso nós aprendermos a andar dentro dessa fé. Vamos para a segunda pergunta, buscando então essa chave da felicidade. Quando se começa as primeiras lições de obediência? Provérbios 20, verso 11, diz-nos da seguinte maneira: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. É o verso áureo, né? Mas quando começa então as primeiras lições de obediência? A nota do Orientação da Criança, nas duas páginas 82 e 83, traz da seguinte maneira: a obediência à autoridade paterna deve ser inculcada na infância e cultivada na juventude. Desde os primeiros anos, as crianças devem ser ensinadas a obedecer aos pais e a acatar-lhes a palavra e a lhes respeitar a autoridade. Não deve a mãe permitir ao filho ganhar vantagem sobre ela num único caso. E para manter essa autoridade, não é necessário recorrer medidas severas. A mão firme, segura e uma bondade que convence a criança de que há mais alcançarão o propósito. Mas deixai o egoísmo, a ira e a vontade própria terem seu curso durante os 3 primeiros anos da vida de uma criança, e será difícil fazê-la submeter-se a uma disciplina saudável. Imaginemos então aqui quando é que começam as primeiras lições da obediência. Antes dos 3 anos de idade. Que chegou aos 3 anos de idade, se ela manteve um temperamento irritadiço, teimoso, será difícil desarraigar isso dela. Alguma consideração, irmã? Por gentileza. Eu acho assim que uma criança, quando ele é desde bebê, ele aprende o domínio próprio, aprende a acatar o que a mãe e o pai determina, né? Não deixando que a criança se torne assim uma criança, como diz aqui no texto, né, egoísta. Uma criança, a nossa natureza humana, ela tem esses traços do egoísmo, da ira, do querer tudo para mim. E isso a gente percebe numa criança, como diz lá em Provérbios 20, 11, que nas ações de uma criança dá para se entender se ela é pura e reta, o caminho que ela está iniciando. Porque uma criança demonstra ser egoísta desde que ele nasce. Então cabe à mãe, o pai, né, reverter esses traços e ensinar a criança a ter domínio próprio. É isso que dá a entender
né? Tanto pelo verso como pela leitura da orientação da criança. As crianças, desde a sua tenra idade, no primeiro ano até o terceiro ano, é o tempo mais fácil da mãe e o pai ganhar a confiança e o amor desse filho, que ele possa aprender a obedecer por amor. Vamos para a terceira pergunta. Como os pais devem exigir a obediência? Provérbios 13, verso 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Irmã Madalena, por gentileza, lê essa nota para nós. Se quiser comentar o texto, pode fazer também. Eu achei, é muito lindo, porque diz que a gente não pode adiar esse compromisso com nossos filhos, adiar a correção, adiar, ensinar a criança, porque fala aí que a esperança adiada, o que ela torna? Como é que diz aí? É a esperança adiada. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Isso. Por quê? Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Isso. E é felicidade. Na realidade, é essa a palavra, árvore de vida. Quer dizer que o pai e a mãe que educa bem seu bebê desde que ele nasce até seu terceiro ano, ele fixa na memória, na mente dessa criança, a obediência, né? Os pais, diz a pergunta, como os pais devem exigir a obediência? Não por força nem por violência, mas nós vamos ler aqui na notinha, nesse texto. Ele está na orientação da criança também, nesse livro, página 86, e discorre assim: as experiências dos pais sempre devem ser razoáveis, manifestem bondade, não em tola condescendência, mas em uma sábia direção. Ensinem os pais aos filhos com satisfação, sem ralhar, sem criticar, procurando unir o coração dos pequenos a eles pelos sedosos laços do amor. Sejam todos, pais e mães, professores, irmãos e irmãs, mais velhos, uma força educativa para fortalecer todos os interesses espirituais e trazer ao lar e à vida escolar uma atmosfera sadia que auxilie as crianças mais novas, a crescer na doutrina e admoestação do Senhor. Então a responsabilidade no ambiente que essa criança vive, pais, mães, professores, irmãos, né? Toda a família, ela deve estar focada no bom exemplo para que essa criança cresça e se fortaleça nos princípios de Deus, né? Isso que Ellen White quer dizer aqui nesse texto. Vamos para a quarta pergunta. Qual a primeira lição a ser ensinada? Provérbios 16, verso 32, fala exatamente da seguinte maneira: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, qual a primeira lição a ser ensinada para a criança? Domínio próprio. Domínio próprio, né? Diz aqui uma preciosa lição que a mãe precisará repetir frequentemente, é de que a criança não deve governar. Ela, falando da criança, não é o chefe, mas a vontade e desejo da mãe devem ser supremos. Assim, lhe está ela ensinando o domínio próprio. Não lhe deis nada pelo qual grita, mesmo que o vosso terno coração muitas vezes deseja fazer isso. Pois se uma vez alcançarem a vitória gritando, esperarão fazê-la de novo. Da segunda vez, a luta será mais veemente. Se assim for, então a primeira lição a lhe ser ensinada é a do domínio próprio, pois nenhuma pessoa indisciplinada, cabeçuda, pessoa teimosa, pode esperar alcançar êxito nesse mundo ou recompensa no vindouro. A teimosia
importa até aonde? Na salvação. Na salvação. Já pensou? Parece que é coisa assim, eu sou teimoso, meu pai era teimoso, meu avô era teimoso. Então a pessoa tenta justificar o seu ato de insanidade dessa forma. Mas é preciso saber que o meu avô foi teimoso, mas eu não preciso ser teimoso igual. Eu posso usar de sabedoria, porque o sábio é aquele que viu que o outro caiu no buraco e não vai querer cair. Então já o tolo está vendo a pessoa cair e continua, vai cair no mesmo buraco, né? Então aqui a primeira lição para a criança é a lição do domínio próprio. Quinta pergunta: que graça deve ser cuidadosamente cultivada no lar? 17:28 de Provérbios diz: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por entendido, né? Então tem pessoas que a gente julga que ela é como? Sábia. Mas se ela não abrir a boca. Ela abriu a boca, o que acontece? Nossa. Aí você vê que ela é uma pessoa... um prejuízo, né? Com estultícia, né? E aqui vamos, irmã Maria Madalena, ler essa nota, irmã, por gentileza. Vamos ver que graça deve ser cuidadosamente cultivada no lar. Os pais fazem aos filhos grande mal quando permitem que gritem e chorem. Não lhes deve ser permitido serem descuidados e barulhentos. Caso esses traços de caráter objetáveis não forem reprimidos nos primeiros anos, as crianças os levarão consigo, fortalecidos e desenvolvidos, para a vida religiosa e de negócios. As crianças serão da mesma forma felizes se forem ensinadas a ficarem quietas em casa. Olha que poder tem o domínio próprio. Uma criança que faz muito barulho, que chora quando quer alguma coisa e não recebe, que gritam, torna um lar agitado, né? Adoecendo aqueles que cuidam dela. E isso, o pior disso tudo é que ela vai levar isso para a vida adulta. Ela, quando crescer, se tornar uma pessoa de negócios, que vai trabalhar, que tem sua vida própria, como que ela vai querer ganhar tudo no grito quando for adulta? Se de criança ela não aprender a dominar e a se calar e esperar a sua vez, isso vai levar como um prejuízo para a sua vida de adulto também. E isso lá na frente, os pais vão ver que o filho não tem sucesso. Por quê? Porque não soube esperar, não soube ganhar com paciência e ganhar no grito só quando ele é criança, se seus pais forem intolerantes, né? Se seu pai tolerar todos os defeitos de uma criança, ele está prejudicando a sua vida futura. Obrigado, irmã Madalena. Vamos então para a sexta pergunta. Que lições as crianças devem aprender na hora de brincar? 13, verso 6 de Provérbios diz da seguinte forma: a justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. A nota diz que deve-se lhe ensinar que não deva conservar a casa em perpétua desordem, mexendo nas coisas para se distraírem. Mães, ensinai as crianças desde a mais tenra idade e que não devem considerar tudo na casa brinquedo seu. Por essas pequeninas coisas ensina-se a ordem. Não importa quanta algazarra possa a criança fazer, não permitais que o instinto de destruição, que é grande na infância e na meninice, seja fortalecido e cultivado. Deus diz: farás e não farás. Sem perder a paciência, mas decididamente, deve os pais dizer aos filhos: não, e ficar firmes. Com firmeza devem recusar permitir que tudo na casa seja manuseado livremente e jogado em qualquer lugar do assoalho ou no chão.
Os que permitem à criança seguir tal curso estão lhe causando um grande mal. Pode ela não ser criança má, mas sua educação está tornando muito importuna e destruidora. Então a lição do cuidado, da ordem, então não se deve permitir que todo o espaço da casa, então a gente, infelizmente, a gente chega em certos ambientes que é assustador realmente, né? Brinquedo de criança, todos os compartimentos, tudo fora do lugar. E aqui a serva do Senhor, através do Espírito Santo, ensinando nós, pais, a como auxiliar pessoas que estão diante desse quadro e também impedir que nós sejamos se enquadrados nessa mesma colocação. Diz que as crianças não podem ser estimuladas a ser desordeiras e destruidoras, porque se lhe é permitido a casa toda para ele se achar em livre liberdade de mexer em tudo, de fazer de tudo seu brinquedo, ele não vai aprender a ser uma pessoa adulta organizada. Ele não vai aprender a respeitar o espaço do seu próximo, né? Porque uma criança, ela precisa ter o seu espaço numa casa, no seu lar, ter essa liberdade de ter o seu espaço e respeitar o espaço dos outros, né? Pelo que aqui na orientação da criança nos explica, é que os pais devem colocar esse como diz assim, esse limite nos filhos, né? Os filhos têm o seu espaço e ele deve respeitar o espaço dos outros e não fazer da casa toda, né? E isso vai prejudicar o seu desenvolvimento na sua vida adulta também, de ser organizado especialmente. O não é uma palavra que deve ser dita na hora certa, no tempo certo e com firmeza. Quando ensinamos às crianças que Deus disse não farás, então, ou ele disse farás, então é o sim e o não. Sim, quando não. Nós pais dissermos não, diz aqui, a criança está nos testando, até onde nós suportamos a pressão. E os pais devem manter firme a sua decisão. Sétima pergunta, que regras devem aprender desde cedo? 13, verso 18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, desde cedo, que lição que deve aprender? Então, a criança aqui nesse texto de orientação, página 101, né? Diz: alguns pais permitem aos filhos serem destruidores, usar como brinquedo coisas que eles não têm o direito de tocar. Deve-se ensinar às crianças que elas não devem pegar nas coisas que pertencem aos outros. Para o conforto e felicidade da família, devem aprender a observar as regras da propriedade. As crianças não são mais felizes quando se lhes permite pegarem tudo que vem. Se não forem ensinadas a ser cuidadosas, crescerão com traços de caráter desagradáveis e destruidores. Então é o que nós comentamos na pergunta anterior, de uma criança achar que tudo na casa lhe pertence. Todo o espaço da casa ele pode tomar conta. Se ele tiver mais irmãos, ele não vai respeitar o direito dos seus outros irmãos, como a gente vê isso acontecendo em muitas famílias. O que é que os pais falam? Ah, ele é pequenininho, dê para ele. Ah, o seu irmão é menor. Então, os crianças maiores têm que ceder tudo em favor do menor. E isso é certo? É correto? Pelo que a palavra de Deus nos ensina? Não. Por quê? Cada criança deve ter o seu espaço e respeitar os direitos dos outros, né? Dos outros irmãos ou até dos adultos da família. E isso vai promover ordem na família e a felicidade de toda a família. Os pais não vão precisar ficar mostrando preferência. Muitos filhos crescem com essa ideia: meu pai prefere mais o outro. Meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Mas por quê? Os pais simplesmente, talvez inconscientemente, ele diz isso. Não, dê para o seu irmão, ele é menor que você. Ele não entende que não pode pegar.
Mas se ele não entende, ele precisa aprender a entender que aquele objeto, aquele brinquedo pertence ao seu irmão e o brinquedo dele é esse. Então, eu acredito que fala aí no verso de Provérbios que a pobreza, né? Lê de novo, irmão Ronei. Esse verso é muito interessante, escutem bem. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Isso, então. Porque numa criança egoísta, que tudo ele quer para ele, nunca ele vai estar feliz com o que ele tem. Ele vai querer sempre o que o outro tem. E isso vai acarretar uma pobreza e uma infelicidade. Pobreza de espírito. Talvez ele pode ser muito feliz com o seu brinquedinho e não vai ser por quê? Porque ele está sempre desejando o do outro. Nunca estará satisfeito com aquilo que se possui, né? Isso. Vamos para a 8ª pergunta. Que espécie de brinquedo é melhor para eles? Olha o que diz Provérbios 13:16, né? Isso. Diz que todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Não deis às crianças brinquedo, diz aqui a nota, que facilmente se quebram. Fazer isso corresponde a dar lições de destruição. Tenham elas alguns brinquedos e que sejam fortes e duráveis. Tais sugestão, por pequenos que possam parecer, muito significam na educação da criança. Então, a criança pega um brinquedo que facilmente é destruído, ele acaba tendo um prazer na destruição. É o que a lição está dizendo. E dar um brinquedo resistente, isso mostra algo contrário, algo duradouro, né? Tudo isso parecendo pequeno a princípio, isso vai ter uma influência duradoura no resto das suas vidas, né? O resto da educação, né, daquela criança. Vamos para a 9ª pergunta. Que outra lição aprendida será uma segunda natureza aos filhos, irmã Madalena? Vamos à nota, por gentileza? Muito interessante essa nota também. Diz assim: a falta de higiene no lar é um grande erro, pois está educando em seus efeitos e faz com que a sua influência se espalhe. Mesmo na infância, deve ser dada uma orientação certa à mente e ao hábito e aos hábitos da criança. Mostrar-lhes que a falta de higiene, seja no corpo ou no vestuário, é ofensivo a Deus. Ensinar-lhes a comer de maneira aciada, deve-se exercer constante vigilância para que esses hábitos se tornem sua segunda natureza. A impureza será detestada como deve. Não me compreendais mal nisso. Não digo que os deveis conservar presos em casa como bonecas. Não há nada impuro na areia limpa ou na terra seca. São as emanações do corpo que corrompem, exigindo que a roupa seja mudada e o corpo banhado. Interessante que uma criança que ela aprende o zelo da pureza, da limpeza, ele não gosta de ficar sujo, com as mãozinhas sujas, né? Ele gosta de brincar, mas ele gosta de tomar banho também. Então, a segunda natureza de uma criança é que ele aprende a ser limpo, aprende a comer da maneira correta, né? Com higiene, aprende a usar um talher logo na tenra idade. Então, a segunda natureza, a gente percebe uma criança que não liga de estar sujo, com roupa suja, não liga para tomar banho. Isso, na sua vida adulta, vai fixar um hábito terrível, né? E a criança precisa aprender desde pequeno, ele precisa aprender os hábitos da limpeza, da higiene, da ordem, né? Essa é uma parte da educação muito importante na vida de um ser humano. Vamos para a 10ª pergunta. Que lições ensinadas agora poupará tempo no futuro? 12:24 de Provérbios diz-nos a seguinte: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeito a trabalhos forçados, né? Então, a mão diligente
dominará. Olha só. Então é preciso nós sermos diligentes em nosso trabalho, para que sejamos então dominantes e não dominados. A nota diz que exige-se de cada família que seja educada nos hábitos de esmero, limpeza e perfeição. Nós que professamos crer na verdade, devemos tornar manifesto ao mundo que os princípios da verdade e da justiça não tornam o povo grosseiro, rude, sem higiene e desorganizado. Ensinai cedo as crianças a cuidarem da roupa. Tenho elas um lugar para pôr as coisas e sejam ensinadas a dobrar cuidadosamente cada artigo e pô-lo em seu lugar. Se não podeis ao menos ter uma cômoda barata, usai um caixote de madeira, arrumando-o com prateleira e cobrindo-o com algum pano vivo e estampado. Essa obra de ensinar esmero e ordem tomará um pouco de tempo a cada dia, mas recompensará no futuro de vossos filhos e no fim poupar-vos-á muito tempo e cuidado. Então observemos essa... É maravilhoso a gente ler isso aqui. Muito interessante. A gente está vivenciando experiência, irmã Madalena, de muitas situações. Se não formos nós que passamos pela experiência, nós presenciamos. Eu me lembro que eu visitava alguns irmãos e com muita pobreza, estavam em assentamento. Muitas vezes eu fui, o pastor Mauro e outros irmãos, e na casa do assentamento não tinha piso, era só o chão, então havia um cuidado de estar jogando água para manter sem poeira dentro ali aquele barraco de lona. E era tudo nos caixotes, tudo limpinho, com pano estampado, você não viu o que estava lá dentro. Então a gente começa a lembrar que essas pessoas já estudaram isso aqui, já leram isso aqui no livro Orientação da Criança. E aí agora a gente vê que eles puseram então na prática, né? Algum comentário? As crianças, desde cedo, ele deve aprender a manter as suas roupas em ordem, dobradinhas, né? Ou seja, de manhã tirar os seus pijaminhas, dobrando, colocando no lugar certinho, a sua cama bem estendida, bem forrada. Isso são traços que uma criança aprende desde a sua tenra idade. E ele vai levar isso para a sua vida adulta. A sua casa não vai ser aquela bagunça. Por isso que diz quais lições que poupará o tempo no futuro. Uma mãe, quando ela educa as suas crianças a ser ordeiro, ela não vai ter tanto trabalho quando ele crescer. Quando ele se torna um adolescente, isso já é característico dos adolescentes, eles tirarem e jogar tudo, né? Joga a roupa para cá, sapato para lá. Mas se ele foi educado nesse esmero, nesse cuidado, ele não vai fazer isso, mesmo na sua adolescência, que é uma idade que os pais mais se frustram na educação. Por quê? Porque muitos pais hoje acham que uma criança não pode trabalhar, mas diz que uma criança que trabalha, que ajuda seus pais, que auxilia sua mãe nos trabalhos domésticos, que aprende a cuidar do que é seu, aprende a respeitar o espaço de seus outros irmãos, essa criança terá sucesso na sua vida de adulto. Ele será bem-sucedido porque ele sabe onde pisar e como caminhar na caminhada da vida. Exatamente. Vamos então para a última pergunta. Que costume ensinado pelos pássaros deve prevalecer no lar? 20, verso 13 diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartará do seu próprio pão. Essa nota, irmã Maria Madalena, por gentileza. Quão predominante é o hábito de transformar o dia em noite e a noite em dia. Muitos jovens dormem profundamente de manhã, quando deviam estar de pé com os primeiros pássaros que cantam e estar em movimento quando toda a natureza está desperta. Alguns jovens são muito contrários à ordem e disciplina, não respeitam as regras do lar, não se levantando na hora regular. Ficam na cama algumas horas depois de romper o dia, quando todos deviam
estar em atividade. Ficam acordados até altas horas da noite, dependendo da luz artificial para substituir a luz que a natureza provê nas horas propícias. Assim fazendo, não somente desperdiçam preciosas oportunidades, mas causam despesas extras. Mas, em quase todos os casos, é dada a desculpa. Não posso terminar meu trabalho, tenho algo a fazer, não me posso deitar cedo. Os preciosos hábitos de ordem são quebrados e os momentos assim gastos ociosamente na primeira parte da manhã descontrolam as coisas durante o dia. É muito interessante aqui, a pergunta diz assim, qual é a lição que os pássaros nos ensinam? Porque os pássaros, aí o dia começa a clarear, você já ouve seus cantos, né? Seu barulho, seu despertar. E a regra de uma casa deveria ser essa, acordar cedo e dormir cedo. Mas muitas crianças não são educadas a dormir cedo, né? Eles são deixados a dormir na hora que eles escolherem. Isso é um grande prejuízo para a saúde e também fala aqui nas despesas extras, que é o desgaste da energia, né? Energia, as lâmpadas acesas e a criança fica também com problemas difíceis depois de ser corrigido, se esse hábito deixar ele levar desde a sua tenra infância, né? Então aqui vai ter com a formiga de Salomão o preguiçoso, né? Isso. E aqui vai ter com os pássaros o dorminhoco, né? Então por que acabo dormindo até mais tarde? Porque passam-se, justificam-se horas e horas no trabalho sob luz artificial, enquanto na hora que a luz natural está disponível, ele está invertido o papel. Era para estar trabalhando e estarão dormindo. Faz da noite dia e do dia noite, né? Isso faz ele perder, por quê? Porque a preciosa lição também que Deus nos dá, quando ele projetou o ser humano, ele colocou um timer no nosso cérebro. Esse timer, ele funciona como se fosse um timer, né? Ele funciona com a luz. Quando a luz raia, esse timer desliga. Quando a escuridão chega, esse timer liga. Né? São a produção de hormônios, hormônios que operam enquanto você dorme e hormônios que operam depois durante o dia. E isso precisa funcionar adequadamente. Para que isso aconteça adequadamente, precisa se transformar em um hábito desde a infância. Dormir quando escurece e acordar quando amanhece. Não fazer o contrário. Essa educação ele vai levar para a sua vida futura. Que Deus possa abençoar cada um de nós, né? O estudo dessas lições para nós que somos cristãos, que queremos encaminhar nossa família, nossos filhos no caminho correto. A palavra de Deus se preocupa se você está sendo feliz na educação dos seus filhos, para que seus filhos sejam felizes na sua vida futura. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmã Madalena. Foi um prazer estar com a irmã aqui na direção dessa lição. Que essas lições realmente possam frutificar nos lares onde quer que ela venha a alcançar, principalmente iniciando nas nossas vidas, né? Verdade. Nós somos pais, outros a irmã já é avó. Bisavó. Bisavó, olha que coisa maravilhosa, né? E ainda tem uma trajetória embora não dentro já direto do escopo de responsabilidade da irmã, mas ainda está dentro da responsabilidade porque faz parte da nossa prole. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus e até a próxima lição. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela.
e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.